Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 25. O oásis B está 25 km a leste do oásis A. Partindo do oásis A, um camelo percorre 24 km em uma direção 15 graus ao sul do leste e 8 km para o norte. A que distância o camelo está do oásis B? Colocando o oásis A na origem do plano XY, o oásis B estará sobre o eixo X a 25 km da origem a leste. Partindo da origem, o camelo percorre 24 km em uma direção 15 graus, medido a partir do leste para o sul, ou seja, um ângulo de menos 15 graus, medido a partir do eixo X positivo. Esse primeiro deslocamento, que chamaremos de D1, pode ser escrito como o vetor D1 vai ser o módulo de D1, que é 24 km, vezes o cosseno do ângulo, cosseno de menos 15 graus na direção I, mais o módulo, 24 km, vezes o seno de menos 15 graus na direção J, que dá 24 km vezes o cosseno de menos 15 graus é 0,9659 na direção I, mais 24 vezes o seno de menos 15 graus, que é menos 0,2588 na direção J. Fazendo as multiplicações aí, vai ficar 23,18 km na direção I, menos 6,21 km na direção J. Podemos representar este vetor no plano XY. O segundo deslocamento, que chamaremos de D2, foi de 8 km para o norte, que pode ser escrito como o vetor D2 vai ser 8,0 km na direção J. Vamos desenhá-lo no plano XY, começando no final do primeiro deslocamento. A distância deste ponto até o acampamento B será o módulo do deslocamento D3, mostrado na figura. A soma destes deslocamentos será igual ao deslocamento D do oásis A até o oásis B, que podemos representar na notação de vetores unitários como o vetor D vai ser 25 km na direção I. Estes vetores se relacionam da seguinte forma: o vetor D1 mais o vetor D2 mais o vetor D3 tem que ser igual ao vetor D. Utilizando a álgebra vetorial e resolvendo essa expressão para o vetor D3, passando os outros dois vetores para o outro lado, trocando sinal, o vetor D3 vai ser o vetor D menos o vetor D1 menos o vetor D2. Expressando os vetores na notação de vetores unitários, fica o vetor D3 vai ser o vetor D, que é 25 km na direção I, e como eu vou escrever o menos vetor D1, eu vou escrever as componentes com o sinal trocado. Então, fica menos 23,18 km na direção I, mais 6,21 km na direção J. O mesmo eu vou fazer com o vetor D2, que vai ser menos 8,0 km na direção J. Somando as componentes na mesma direção, 25 km menos 23,18 km na direção I dá 1,82 km na direção I. E 6,21 km na direção J, menos 8,0 km na direção J, eu vou somar menos 1,79 km na direção J. A distância do camelo ao oásis B é igual ao módulo deste vetor. Então, o módulo de D3 vai ser a raiz quadrada de 1,82 km elevado ao quadrado mais menos 1,79 km elevado ao quadrado, que dá 3,3124 mais 3,2041 km quadrados. Fazendo essa soma aí da raiz quadrada de 6,5165 e raiz quadrada de quilômetros quadrados é quilômetros. Extraindo a raiz quadrada deste número aí dá 2,5527 km. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna o módulo de D3 é igual a 2,6 km.